O elevador do 32º andar. Tenho 20 anos e sou estudante de arte. Sempre que pego num pincel e aplico cor na tela, inevitavelmente me lembro daquele pesadelo que durou 12 anos. E da noite que mudou tudo. Matei o meu próprio pesadelo. Devo afirmar desde já, nenhum detalhe desta história é ficção. É minha própria experiência. A verdade crua e sangrenta. Minha família morava no último andar de um prédio de apartamentos com elevadores, o 32º andar. Desde que me lembro, eu nutria um medo quase primitivo de elevadores. Aquele espaço confinado e fechado, o zumbido mecânico das máquinas, as luzes piscando e os números dos andares pulando sem rima ou razão, tudo isso me deixava inquieto. A maioria dos pesadelos da minha infância girava em torno de elevadores. Aos 8 anos, fiz minha primeira viagem sozinho de elevador. Foi no estacionamento subterrâneo. Minha mãe tinha voltado ao carro para pegar uma coisa, deixando-me esperando na entrada do elevador. Observei as portas de aço inoxidável se abrirem lentamente. Por dentro, estava completamente vazio, como uma boca de metal esperando por sua presa. Hesitante, entrei. No momento em que me virei, as portas se fecharam com um estrondo, fechando mais rápido do que haviam se aberto. Corri para os botões, pressionando freneticamente o 32, mas assim que a luz iluminou o botão, todo o elevador mergulhou na escuridão. Apenas o número 32 vermelho brilhava assustadoramente na escuridão. Gritei e bati nas portas. Depois do que pareceu uma eternidade, as luzes voltaram a piscar e o elevador começou a subir. Mas, estranhamente, ele parou no 5º andar. As portas se abriram, mas não havia ninguém do lado de fora. Quando finalmente cheguei em casa, ainda abalado, minha mãe exclamou com surpresa: "Por que você subiu pelas escadas? O elevador quebrou mais cedo. A equipe de manutenção disse que ele ficou fora de serviço por pelo menos 1 hora." A partir daquele dia, meus pesadelos começaram. Os sonhos sempre seguiam o mesmo padrão. Eu entrava sozinho no elevador, apertava o botão do 32º andar, mas os números no painel estavam sempre confusos. Às vezes o 32º andar não estava listado. Às vezes os dígitos estavam fora do lugar, ou até andares como o 70º apareciam, andares que não existiam. O elevador funcionava descontroladamente, parando nos andares errados. No momento em que as portas se abriam, eu sabia que sair significava morte certa. No entanto, no sonho, minhas pernas recusavam-se a obedecer aos meus comandos, sempre dando aquele passo fatal. Então, eu acordava em pânico. Esse pesadelo me assombrou por 12 anos longos. Na pior das hipóteses, ele ocorria semanalmente. Mesmo na melhor das hipóteses, ele me visitava 1 ou 2 vezes por mês. Ele acompanhou meu crescimento, tornando-se uma sombra inescapável na minha vida. E tudo isso pode estar relacionado àquela senhora idosa do nosso prédio. Quando eu era jovem, nosso prédio realmente abrigava uma senhora idosa na casa dos 80 anos. Seu cabelo era totalmente branco. Seu rosto marcado por rugas tão profundas quanto ravinas. Ela andava curvada, murmurando para si mesma constantemente, embora ninguém conseguisse entender suas palavras. O mais inquietante era como ela costumava andar sozinha no elevador, subindo e descendo sentada por horas a fio. Certa vez, minha mãe e eu a encontramos no elevador. Minha mãe perguntou casualmente: "Vovó, por que sempre a vemos no elevador?" A velha senhora levantou lentamente a cabeça, um brilho estranho reluzindo em seus olhos turvos. Com uma voz rouca e indistinta, ela respondeu: "Paguei minhas taxas de manutenção. Esse elevador é gratuito, então por que não usá-lo?" Essas palavras e sua expressão naquele momento ficaram gravadas profundamente em minha memória. No meu primeiro ano do ensino médio, os pesadelos começaram a mudar. Vi aquela senhora idosa em meus sonhos pela primeira vez. Ela estava parada imóvel do canto do elevador, de costas para mim. Assim que reuni a coragem para perguntar algo a ela, o elevador parou abruptamente em um andar que não existia. 18º andar. As portas se abriram. Ela se virou abruptamente. Aquele rosto era o meu, só que terrivelmente envelhecido.
Acordei gritando, encharcado de suor frio. Depois do meu segundo ano, como estudante de arte, eu ainda carregava uma faca artesanal comigo, para apontar lápis e cortar papel. Por alguma razão, segurar aquela pequena lâmina me dava uma sensação inexplicável de segurança. Talvez tenha sido essa mudança que silenciosamente alterou meus sonhos. Uma noite, durante o meu último ano, o pesadelo voltou. Desta vez, eu sabia claramente que estava sonhando. No sonho, eu estava dentro do elevador familiar. As paredes de aço imutáveis refletiam meu rosto pálido. Olhei para os botões do andar. Milagrosamente, o número 32 estava exibido. Mas meu medo não diminuiu. Pois eu sabia, mesmo pressionando o andar correto, o elevador me trairia, levando-me ao destino final da morte. E como era de se esperar, no meio da subida, o elevador começou a tremer violentamente. As luzes piscaram irregularmente, antes de parar no 24º andar. Um andar que eu nunca tinha visto, que não poderia existir. Apertei os punhos, preparando-me para o desfecho familiar, sair do elevador e depois a morte. Mas, naquele momento, senti algo duro no meu bolso do casaco. Ao enfiar a mão, descobri que era minha faca artesanal. No instante em que a toquei no sonho, um pensamento que nunca tive antes passou por minha cabeça. Desta vez, eu lutaria. As portas do elevador se abriram lentamente. Lá fora, havia uma escuridão tão densa que parecia insolúvel, mais negra do que a noite mais profunda. Aquela escuridão parecia viva, agitada e esperando. Meu coração batia forte como um trovão, mas a faca artesanal apertada na minha mão me deu coragem. No instante em que as portas se abriram completamente, não saí passivamente como antes. Em vez disso, lancei-me para a frente, simultaneamente abrindo a lâmina e esfaqueando violentamente a escuridão à minha frente. "Venha então!" gritei, minha voz estridente e penetrante no silêncio mortal. Então, me lembrei do clássico clichê de terror. Monstros sempre aparecem atrás de você. Girando rapidamente, esfaqueei o ar atrás de mim, esfaqueando descontroladamente. Como um louco, cortei, esfaqueei e empunhei em todas as direções. As lâminas rasgavam o ar com sons sibilantes. Não tinha ideia de quanto tempo isso durou. 10 segundos? 20 segundos? Quando minhas forças estavam quase se esgotando, uma voz estridente ecoou de repente pelo poço do elevador. "Eu não vou! Eu não vou!" A voz era envelhecida e dolorida, como se viesse de longe, mas também como gotas de chuva pingando bem ao meu lado. A primavera em que Hannah caiu. O sonho inteiro desabou com um estrondo. Sentei na trama, encharcado, com o coração batendo forte. Lá fora, a luz da manhã se infiltrava. Minha mão alcançou a mesa de cabeceira. Minha faca artesanal estava lá, silenciosa. Sua lâmina ainda exibia manchas de grafite de ontem, de afiar lápis. A partir daquele dia, o pesadelo do elevador nunca mais voltou. Agora, ando no elevador com calma, até atravesso os andares sozinho na calada da noite. Às vezes me pergunto, o que exatamente eu matei naquela noite? Foi o medo dentro de mim? Ou uma entidade tangível que se alimentava do medo humano? Não sei, e nem me importa. Tudo que eu sei é que, às vezes, ao enfrentar o medo, você deve levantar a lâmina em sua mão, seja ele real ou apenas fruto da imaginação.